Tudo bem? E aí, professora, arrumou a internet? Ué, arrumamos, né, gente? Vamos ver. Diz que ontem a rede estava em manutenção, não sei mais o quê. E agora eu consegui dar aula, né? Para o resto entrar. A gente acabou de postar o conto que eu era para já ter postado, mas com essa confusão de internet ontem, eu acabei não postando, sabe? Mas eu postei lá agora e a gente vai ler. Professora, como é que vai Oi. ficar o museu de memória? Oi? Como é que vai ficar o museu de memória? Pois, que a Gabi, vocês já separaram as imagens? Ela Não, marcou o dia? Pois é, vocês têm que primeiro, né, tirar a foto para depois a gente começar a fazer as legendas. Nossa, esse trabalho pra mim tá uma confusão só na minha cabeça. Não é sem confusão, não, Sim, gente. vai ser para apresentar hoje também o de atualidade. Ah, eu não vou participar das duas últimas aulas. Oi? Não vou participar das duas últimas aulas. Por quê? Eu vou no médico. Tá passando mal? Não. É médico que minha mãe marca e nunca me avisa que eu tenho médico. Só me avisa um dia. Não sei. A cada um lá que eu falo com minha mãe... A cara do Thiago. Não, doeu, mano. Cachorro late é meio alto, hein? O que você fala, mano? A cada um lá que eu falo com minha mãe, ela tá me xingando, mandando eu ir arrumar. Eu já, basicamente, eu só tenho que vestir a blusa e arrumar o cabelo. Aí qualquer coisa que eu falo com ela, ela fica me xingando, fica reclamando, mandando eu andar logo. Ela quer que eu apresse a aula? Eu, hein? Então vamos lá, gente. O conto chama Negrinha, a gente vai ler. Provavelmente a gente vai ficar só nessa aula lendo e comentando, tá? E aí na próxima manhã a gente faz as atividades, tá? Eu só postei o conto, não passei a atividade ainda. Começa a ler para mim, Aline, por favor. Professora, Oi. é qual página? Página não, amor, aí eu conto aí. Eu postei no Classroom esse conto, mas eu tô compartilhando aqui também. Não. Oi? Desculpa. A Eu não página tinha aí visto, na não. frente. Não entendi, ô, João. Eu não tinha visto que era esse daí que era página. Vai lá, Aline, começa a ler, por favor. Negrinha, Monteiro Lobato. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaiadas as banhas no trono,
uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo, uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, estelo de religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da cama e da sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vazia, longe, na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, dando-lhe em caminhos beliscões de desespero. Cale a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão, fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem pés e mãos. Aqui, ó. Pés e mãos e fazem-nos doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava, com pretextos de que as soltas reinaria no quintal, estragando as plantas. A boa senhora punha na sala, ao quê? Ao pé de si, no desvão da porta. Sentadinha aí e bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto horas e horas. Braços cruzados já, diabo. Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com um susto nos olhos. E o tempo corria. E o relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas. Um cuco tão engraçadinho. Era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, arrufando as asas. Sorria-se então por dentro, feliz um instante. João Vitor, sua vez de ler. Ela parou onde? Puseram, né? Ok. E, ó, puseram, né? Depois. Puseram depois de fazer crochê e a horas se iam a espichar trancinhas sem fim. Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvirá uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata escarrascada, bruxa, patachoca, pito gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos que mimoseavam. Tempo houve em que foi bubônica. A epidemia andava na beira, como a grande novidade, e Negrinha viu-se logo apelidada assim, por sinal que achou linda a palavra. Perceberam-no e cumpriram-se da lista, e estava escrito que não teria gostinho só na vida, nem esse personalizar a peste. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, cobres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço.
mãos em cujos nossos de dedos comichasse um copo. Era a mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De passagem, coisa de rir e ver a careta. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de criança. Vinha da escravidão, fora senhora de escravo, e daquelas ferozes amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco a qualquer coisinha. A policial qualquer coisinha, uma boca amassada ao forno porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de relho porque disse, como é ruim a sinal. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a negrina em casa como remédio para os freneses. Frenesis. Obrigada. Inocente derivativo. Aí eu pulei, peraí. Ai. Aí, como aliviar a gente uma boa roda de cócoras bem aficados. Tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda, oniguês da crueldade. Cócoras, mão fechada, com raiva e nos dedos que cantam no corpo do paciente. Puxões de orelha, o torcido de despegar a concha. Bom, gostoso de dar. É o dos as duas mãos, o sacudindo. A gama inteira dos beliscões do miudinho, com a ponta da unha, a torcida do umbigo equivalente ao puxão de orelha, a esfregadela, a roda de tapas cascudas, pontapés e safanões, a uma divertidíssima a vara de marmelo, flexível, confortante para o delfino, nada melhor. Era pouco mais antes isso do que nada. Lá de quanto em quanto vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar. Meu Deus, perdi. As saudades do bom tempo. Ah, tá. Eu manter as saudades do bom tempo. Foi assim com aquelas histórias do ovo quente. Não sabe hora. Uma criada nova furtara do prato de negrinha. Coisas de rir. Um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim. A criança sofreu a revolta. Atirou-lhe um dos nomes com que as mimoseavam todos os dias. Peste? Espera aí, você vai ver quem é peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivados. Sua cara iluminou-se. E eu curo ela. Disse, desinstalando do trono as banhas, foi para a cozinha. Qual perou choca a revoar as salas. Traga um ovo, veja o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na água a ferver e de mãos assim, gozando-se na proibilação da tortura. Ficou os pés minutos à espera, meus olhos contentes envolviam a miséria.
criança que ele escondia de um colo a um canto, aguardava-se trêmula alguma coisa que nunca visse. Quando chegou a ponto, a boa senhora chamou. Venha cá. Rafa, peraí, agora deixa o Rafa. Rafa, Deixa eu ver seu olho. aqui a Venha parte- cá. Isso. É o quê? Agora o Rafa, Venha para o cá. Rafa ler. Ah, tá. É porque algumas horas eu tava parando para ver se ela tava falando, porque eu tinha baixado o áudio, que eu tá dando eco, entendeu? Aí eu tô ouvindo minha própria voz. Por isso que eu tava Beleza. parando às vezes e perdendo. Vai lá, Rafa. Venha cá. Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Negrinha abriu a boca com o cuco e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou de água, pulando os ovos e zás na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz, esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois, Um minutinho. Vocês Diga entenderam o nos que aconteceu? filhos. Peraí, Rafa. Vocês entenderam o que tá. aconteceu aqui? Não. A patroa mandou ferver um ovo, pegou o ovo quente, enfiou na boca dela e fechou. Não, ela tava torturando ela? Nossa. Pode continuar, Rafa. diga. Eu tava aí, né? Depois, né? É. Diga nomes feios aos mais velhos outras vezes, ouviu? Peste. E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário que chegava. Ah, monsenhor, não pode ser boa nesta vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha de Cesárea, mas que trabalhadeira me dá, trabalheira, né? A caridade é a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora, murmurou o padre. Sim, mas cansa. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente. Ainda é o que vale. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia, 2 sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninhos de plumas. Do seu canto na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como 2 anjos do céu, alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la, armada para desferir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo, mas abriu a boca. A sinhá ria-se também, que, pois não era crime brincar, estaria tudo mudado, e fim do seu inferno. E aberto o céu, no enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição de desigualdade humana lhe chicoteou a alma, beliscão no umbigo e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha, não se enxerga? Com lágrimas dolorosas, menos de dor física da angústia moral, sofrimento novo que se vinha a crescer aos poucos conhecidos. A triste criança encorujou-se do cantinho de sempre. Quem é titia? Perguntou uma das meninas curiosa. Quem há de ser? Disse a tia, num suspiro de vítima. Uma caridade minha, não me corrijo. Vivo criando esses pobres de Deus. Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas, a casa é grande, brinquem por aí afora. Brinquem, brincar, como seria bom brincar, refletiu com suas lágrimas. No canto, a dolorosa martirzinha, que até ali só brincara com imaginação com um cuco. Cucô, né? Chegaram as malas e logo tomaram as 2 meninas. Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. Maravilha! Um cavalo de pau. Negrinha arregalava os olhos. Nunca imaginara coisa tão galante. Um cavalinho. Mas que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos, que falava mamã, que dormia. Era de êxtase o orgulho de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo.
mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou, extasiada. É dominada pelo enlevo. No momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criatura de louça. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiravam-se àquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Repetiu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E como você se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, apresentando-lhe a boneca. Pegue. Negrinha olhou para os lados, ressabiada, como o coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus! Seria possível? Depois a boneca, e muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados relaços de olhos para a porta. Fora de si, literalmente, era como se penetrara no céu e os anjos a rodeassem. E um filhinho de anjo tivesse vindo adormecer ao colo. Tamanho foi o sem levo que não viu chegar a patroa. Já de volta, Dona Inácia entreparou. Feroz, esteve uns instantes assim, apreciando a cena. Mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa estática da Negrinha, tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bambeou, e pela primeira vez na vida foi mulher, apiedou-se. Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido, passando-lhe uma relance pela cabeça a imagem do ovo quente, hipóteses de castigos ainda piores. E inconcíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falou tudo, porém, o que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Essas palavras, as primeiras ela ouviu, doces na vida. Vão todas brincar no jardim e vá você também, mas vê lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhou ainda de susto e terror, mas não viu mais a fera antiga, compreendeu vagamente e sorriu. Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha. Peraí, Saulo. Saulo tá aí? Saiu. Saiu. Esté. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma. Na Só costa abaixo. na princesinha e na mendiga. E para ambos é a boneca, o supremo enlevo. Dá à natureza dois momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso, está distinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Divina eclosão. Surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano. Cessara de ser a coisa. E doravante ser-lhe-ia impossível ver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi, e essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca, e a casa voltou ao ramerrão habitual. Só não voltou a si Negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não a atazanava tanto, e na cozinha, uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora, nostálgicos cismarellos. Naquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inferno. Envenenará. Brincara ao sol, no jardim, brincara.
acalentara dias seguidos a linda boneca Lu, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir, vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara-se a alma. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a com de bonecas, todas louras de olhos azuis, e de anjos, e bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa parâmbola no céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de luz, abraçada, rodopiava. Veio a tontura, uma névoa envolveu tudo, e tudo retirou em seguida confusamente no disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez lhe apareceram de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi se apagando, o beber da goela desmaiou, e tudo se esvaiu em trevas. Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de Negrinha ficaram no mundo apenas 2 impressões. Uma cômica na memória das meninas ricas. Lembra-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra saudade no dó dos dedos da dona Itácia. Como era boa para um coque. Aí acaba-se o conto. O que vocês têm me falar sobre o conto, gente? Ninguém fala nada sobre o conto? Um pouquinho. Tipo, até sobre Oi? escravidão. O conto, gente, ele é de Monteiro Lobato, e aí normalmente a gente conhece Monteiro Lobato como um autor infantil, só que o Monteiro Lobato, ele não é um autor infantil, tá, gente? Apesar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que é a criação dele, ele não é um escritor infantil. Esse conto, gente, ele é de 1921, nem coloquei lá, mas ele é um conto de 1921. Então, o Brasil já não podia ter mais escravos, né? Então, as pessoas que nasciam, eles já eram pessoas, o quê? Livres. Quero só falar umas coisinhas sobre do momento ali do Monteiro Lobato, que o conto foi criado. Até 1920, 21, ou melhor, a partir de 1922, a literatura brasileira ela passa a ter um novo caminho. Que novo caminho é esse? Vocês já ouviram falar da Semana da Arte Moderna? Já estudaram isso em arte? O que acontece? O Brasil, ele... Até mais ou menos o século XIX, a literatura brasileira era muito voltada para as coisas europeias. Por mais que a gente já tivesse escritores brasileiros, leitores brasileiros, porque para a gente pensar numa literatura nacional, a gente tem que pensar numa tríade, que é o leitor, o escritor e a obra inteiramente brasileira. A partir no século XVIII, a gente já tinha isso, né? No Brasil, a gente tinha escritores brasileiros, a gente já tinha obras brasileiras e nós já tínhamos leitores. Porém, o que nós vimos era uma cópia de literaturas, não fosse ruins, tá, gente? Mas a gente nós tínhamos cópias de uma literatura europeia, tá? Sobretudo portuguesa, obviamente, e francesa. A partir do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, entra-se um movimento literário que a gente chama de romantismo, não sei se vocês já ouviram falar. O romantismo não necessariamente são histórias de amor, tá, gente? Até porque ele foi feito de geração. E a primeira geração, ela é uma geração nacionalista. O que o romantismo vem trazer? Ele traz uma literatura que vá ter como base as coisas do Brasil. Então, ali falou-se sobre o Brasil. Tudo bem que no início ali, eles idealizavam o Brasil. Tanto que aquele poema Canção do Exílio, Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá,
as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, ele é um retrato disso, de um nacionalismo, de enxergar Eu curti essa música. Não é uma música, tem um trecho do poema no hino nacional, tá? Mas ele é um poema do Gonçalves Dias, que exalta o Brasil, tá? Então, a partir desse momento, no Brasil, a gente vai ter uma literatura muito voltada para as coisas daqui. Tanto que o herói, nesse momento, é o índio. E antes, a gente era um homem branco, aquele que era né, vindo da Europa, português, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Então, a gente tinha isso. Então, a partir desse momento, no Brasil, a gente vai ter o índio como herói, então as coisas vão voltar mais para o Brasil. Depois, a gente vai ter Machado de Assis, que é um dos principais escritores. Isso, porém, gente, quando a gente vai... Eu estou fazendo só uma apanhada para chegar em 1922, tá, gente? Só que a gente chama, ainda assim, uma linguagem um pouco complexa. Se hoje, por exemplo, a gente leu o conto agora, Negrinha. Por mais que tenham palavras ali que a gente não conheça, estou me incluindo, porque tem palavras, tem coisas ali que eu não sei o que significa. Porque o conto foi escrito também em 1921, né, gente? A gente também tem que pensar nisso, tem coisas aqui que não é do uso do nosso dia a dia. Porém, é um conto que todo mundo lê e entende de primeira. Certo? Oi, Tiago. O conto tem um século, né? Então, verdade. Mas a gente pensa, quando a gente pensa em um século, nossa, eu nem tinha parado para poder pensar nisso agora. Quando a gente pensa num século, historicamente, um século não é tanto tempo, não é tão distante. Tá? É distante, mas não é tanto quando a gente pensa em história. Por quê? Tanto a história quanto a literatura, a gente vai pensar elas andando juntas, existe um processo, que o processo não se muda de um dia para o outro. Então, a gente tem um tempo aí, tá? E aí, quando a gente lê esse conto, a gente entende o conto. Se a gente pegar um conto do Machado de Assis, dependendo dele, a gente vai ter uma dificuldade maior para poder... Por quê? O vocabulário é um vocabulário mais erudito. Não é um vocabulário ruim, impossível de entender. Porque a partir desse movimento que eu falei do romantismo, tem uma coisa mais aproximada ali da linguagem brasileira, né? Do português brasileiro. Mas também tem que pensar que a gente está no século XXI e ele é século XIX, né? A gente pensando em Machado de Assis e tal. Quando a gente chega nesse período de 1921, né? Mais ou menos 1920, 1921, houve um movimento que a gente, da mesma forma que houve um movimento lá do romantismo, só que o romantismo foi uma escola literária, tá? O que eu vou falar agora do pré-modernismo é um movimento literário que antecedeu ao movimento modernista, que aí começa com a Semana da Arte Moderna. Então, a partir de Monteiro Lobato, Graça Aranha, alguns escritores dessa época, eles começaram a pensar o seguinte: precisamos de uma literatura que fosse ainda mais próxima das pessoas, que chegasse mais perto das pessoas. E aí a gente tem que pensar uma outra coisa, gente. Em 1921, quem era escolarizado? Os ricos brancos. Ainda que a gente pense na literatura um pouco mais acessível, ela não é acessível como é hoje. Entendeu? Se a gente pensar em 1921, as pessoas que eram alfabetizadas, escolarizadas, eram pessoas da classe média alta, não eram e normalmente os homens. Tinha mulheres já sendo alfabetizadas, sim, mas predominantemente o homem branco burguês, né? Vamos pensar o seguinte. Porém, os escritores, aí, pessoal, não é uma coisa específica de 1921, no século XX, não. Já no século XIX, inclusive com Machado de Assis, e depois, né? Tipo assim, não muito depois, tipo, quase que na mesma época ali, a gente tem um escritor que é o Aloysio Azevedo. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler O Cortiço, é uma obra perfeita. É um retrato do Rio de Janeiro do século XIX, mas esse século XIX já quase chegando no século XX. Eles começam a falar dos problemas do Brasil. Tá? Até então, até metade do século XIX, não se falava muito dos problemas do Brasil. O romantismo trouxe à vida da burguesia, da burguesia carioca, mas falava dos problemas, sabe? Tipo, ciúme, nananã, era isso. O Machado de Assis
trouxe problemas psicológicos. Ele começou a falar de loucura, trouxe outras coisas, começou a trazer um retrato mais fiel do que é o ser humano, por isso que se chama realismo. E mais ou menos na mesma época do Machado de Assis, eu estou pegando só alguns representantes, tá, gente? Não foi só a Machado de Assis, não foi só a Luiz de Azevedo. Estou pegando alguns os principais ali. Aí começou a trazer o retrato da sociedade, do social mesmo, que é o pobre, aí traz as pessoas que foram, os escravos que foram libertos. A gente sabe que não houve uma política pública voltada para essas pessoas. Então, eles começaram a se criar os cortiços, que depois viraram as favelas. Então, assim, começa ali no século XIX. Porém, a gente ainda tem um vocabulário um pouco mais complexo. Quando chega aí mais ou menos nesse período do Monteiro Lobato, eles queriam trazer uma linguagem um pouco mais acessível, não queriam transformar um pouco essa literatura brasileira. O Monteiro Lobato, gente, ele meio que ficou em cima do muro. Por quê? Imagina a gente ter o Machado de Assis como referência. Vou colocar Machado de Assis porque todo mundo conhece. Lógico, obviamente ele não é único. A gente tem aqui uma literatura uma literatura erudita, conceituado. Machado de Assis começa também já a ser um escritor conceituado, e de uma hora para outra quer mudar isso. Não desprezando, gente, o que foi feito, mas tentando modificar. Como é que vocês acham que isso foi aceito? Não, né? Foi aceito. Vocês acham que isso foi aceito de imediato? Não, de uma hora para outra nunca dá. Óbvio que houve uma resistência, tá, gente? Tanto que a Semana da Arte Moderna, ela foi feita na semana de 1922, aí, fevereiro, se não me engano, de 1922. Eles tacaram ovo, tomate nas pessoas, vaiaram alguns poetas, justamente porque era uma coisa muito diferente, tá? O Machado de Assis, Monteiro Lobato veio um pouquinho antes, ele participou de algumas reuniões para ter a Semana da Arte Moderna, porém, ele não era completamente a favor dessa mudança, que aí, gente, a gente vai estudar mais para frente, a evolução não, né, gente? A trajetória da poesia brasileira. Vocês vão ver que muda drasticamente. E aí, as pessoas naquela época eram muito... Se hoje a gente tem puristas, o que são puristas? Pessoas que acham que a gente tem que falar de acordo com a norma padrão. Tanto que um dos grandes escritores, todo mundo já ouviu falar de Jorge Amado? Ou não? Do escritor Jorge Amado? Já, no 4º ano eu aprendi sobre ele. O Jorge Amado, ele foi dura, só que o Jorge Amado já faz parte de uma outra geração do modernismo, tá? Ele foi, mesmo pós Semana da Arte Moderna, primeira geração modernista, ele faz parte da segunda, ele é duramente criticado. Por quê? As histórias são muito boas, mas a gramática dele não é boa. Então, ele comete inúmeros erros, e ele é muito criticado por isso, porque a gente tem uma sociedade, querendo ou não, extremamente purista. E é o que aconteceu naquela época. Então, o Monteiro Lobato veio nessa época que estava passando o quê? Por um momento de transição. Então, a gente tem 3 grandes escritores nessa época: o Monteiro Lobato, o Graça Aranha e a Raquel de Queiroz. Não, peraí, gente, esqueci. Não é a Raquel, não. Agora eu não vou lembrar. Peraí, tá vindo na minha cabeça. Vou lembrar, depois eu falo para vocês. Lima Barreto. A gente tem 3 grandes: Graça Aranha, Lima Barreto e o Monteiro Lobato. O Graça Aranha, gente, ele vai falar muito da época... Aí a aula vai terminar eu falando. O Monteiro Lobato vai trazer os problemas rurais. O Sítio do Capão Amarelo se passa na zona rural, a Negrinha se passa na zona rural, mas então ele vai trazer os problemas rurais paulistas, da sociedade paulista rural. Aí pensa aí no conhecimento histórico de vocês, o que seria a sociedade ruralista paulista. Pensa, né, gente? E aí pensa no como. O Lima Barreto vai trazer a sociedade urbana carioca, e o Graça Aranha, ele fala um pouco mais sobre o Nordeste.